Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou professor de língua portuguesa. Vamos para as orientações da semana 5 do PET, volume 2, do 7º ano do ensino fundamental, ok? Então, nessa semana, nós vamos trabalhar aí o gênero comentário, entrevista, notícia, propagandas, mais foco na entrevista, né? E começamos da seguinte maneira, olha aí. Tema, entrevista. Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado. O principal objetivo, retirar informações e declarações sobre determinado assunto. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Tipos de entrevista. Nós temos a entrevista de emprego, né? Temos entrevista jornalística, entrevista social, entrevista psicológica. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia, a reportagem. Características da entrevista. Textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Estrutura da entrevista. Definição do tema. Só após a escolha do tema é possível escolher quem será a pessoa entrevistada, alguém que tem domínio sobre determinado assunto, né, e que abrilhantará o texto. Roteiro. É o orientador do entrevistador no ato da entrevista. Para produzi-lo é necessário pesquisar sobre o tema da entrevista. Depois podem ser enumeradas algumas perguntas que guiarão o trabalho. Com certeza, outras perguntas poderão surgir no momento da entrevista. Título. Após a entrevista, ela é transcrita para uma revista, jornal ou internet. O título deve ser criativo, precisa resumir o assunto de forma a prender a atenção do leitor. Revisão. É imprescindível que todo o texto seja revisado antes da publicação para evitar erros de escrita. Utiliza-se um gravador ou uma câmera para ajudar a transcrição. Para ajudar que a transcrição seja feita de maneira real, tudo que foi dito. Importante, nas transcrições, transfere-se para a escrita a maneira como um texto foi dito oralmente, por isso mantém-se as pausas, as hesitações, os marcadores de conversa, etc. Então, o que ele quer dizer aqui, se o entrevistado falar errado, né, você tem que escrever errado, vai transcrever, né, da forma como ele diz. O entrevistado pode ser de forma dirigida e não dirigida. Entrevista dirigida. Aquela que tem como objetivo obter detalhes de algum acontecimento vivido pelo entrevistador, como um fato real, crimes, tragédias, entre outros. A partir do desenrolar da conversa, as perguntas vão surgindo. Assim, muitas vezes, nesse tipo de entrevista não é elaborado um roteiro. Entrevista não dirigida é aquela que está bem planejada, que tem um roteiro preparado com antecedência. Para saber mais, né, como é uma entrevista, aí, só acessar o YouTube aí nessa página, no canal aqui, que vocês vão encontrar mais informações sobre entrevista. E vamos para a atividade dessa semana. 1. Leia uma parte da entrevista transcrita feita em um programa de televisão. Atente-se para os detalhes. Serginho entrevista vítima de bullying. Serginho é o Serginho Groisman, né, que é funcionário da Rede Globo lá, e tem um programa, né, aos sábados à noite. Então, nós vamos fazer aí a leitura dessa entrevista. Serginho Groisman, eu vou falar agora com essa garota que sofreu na escola um problema muito grave. Ela está aqui. Por favor, venha, aplausos. Serginho Groisman, a Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui, apontando um lugar na plateia, ali, e foi tão forte o que ela disse que eu falei, vou convidar de novo para ela contar melhor essa história, que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial, enfim. Serginho Groisman novamente. Bom, você estudava numa escola em Ribeirão Preto, numa escola particular, foi isso? E a Manuela Salles, né, entrevistada, responde, isso, Serginho. E o que aconteceu lá, Manuela? Então, eu entrei lá nessa escola particular e ela tem um grande nome. Foi até um pouco difícil para os meus pais poderem estar pagando, né? E quando eu entrei eu não fui bem recebida. Só que eu achei que ia passar, mas não passou. Começaram as ofensas e eu não podia fazer pergunta em sala de aula porque os professores me ridicularizavam.
os alunos me ridicularizavam. Aí começaram as piadinhas com o meu nome, com tudo que eu falava, começaram a jogar lixo em mim, começaram a bater na minha carteira, começaram a cuspir em mim, gritar palavrão no cu, né? Enquanto eu andava no corredor. Essas coisas assim. E aí eu e os professores presenciavam isso. Os professores viam isso e falavam: senta lá, que daqui a pouco eles param. Não relaxa, daqui a pouco eles param. E aí eu fui entrando numa tristeza e numa paranoia que eu não queria mais ir para a escola. Eu chorava. E eu não conseguia fazer prova, eu não conseguia estudar. Minhas notas foram caindo, 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 caindo. E aí um dia não, né? Uma semana, eu não falei com ninguém. Ninguém falou comigo a semana. Eu fiquei uma semana indo para a escola quieta e sendo quieta, porque ninguém dirigia a palavra a mim. E aí eu liguei para o meu pai no recreio e falei: pai, conversa comigo, porque faz uma semana que ninguém fala comigo e eu estou ficando muito triste. E aí que foi quando meu pai falou: chega, sabe, porque a gente tentou minha adaptação, a gente tentou estar ali, mas não deu. Aí meu pai falou: vamos procurar outra escola. E foi a escola pública. Serginho Grossman, vamos ainda continuar aqui nessa primeira escola. Você atribuiu a quê essa perseguição? O fato de você ser negro e ter poucos negros na escola, o fato de você, sei lá, não se relacionar bem, não ser uma boa aluna, ou o que é que levou as pessoas a fazerem essa perseguição e perseguições racistas? Manuela, eu acredito que é a diferença. Como eu era a única negra, negra mesmo, assumida da sala, eu acho que a diferença pode ter dado para ele uma oportunidade de tirar sarro daquilo, entendeu? Então eles começaram a fazer com que a minha diferença fosse algo ruim dentro da sala de aula. E fizeram eu acreditar que a minha diferença era algo ruim. Então, por eu ser negra, por eu ter uma diferença socioeconômica deles, pronto. Eles chegaram a falar assim para mim: se seu pai não tem fazenda, você não sabe conversar com a gente. Então era tudo assim. Então, como eu era diferente do restante da turma, eu sofria com essa perseguição. Serginho Grossman, isso mesmo. Então, observe aí que nós tivemos uma situação estranha, difícil, né? Onde a Manuela passou por uma situação de bullying, preconceito dentro do colégio. Isso acontece em muitos colégios. Devemos evitar, parar, chega com isso. Tá? E aí nós vamos para o exercício 2. O primeiro era ler a entrevista. Olha o 2. Qual o tipo de entrevista que você acabou de ler? Justifique sua resposta. Bom, nós falamos sobre tipo de entrevista aqui agora há pouco, não é isso? Eu tenho entrevista de emprego, estava fazendo um laboratório aqui para saber se ela pode ser contratada? Não. Fez uma entrevista aqui jornalística, né? Aplicou a ela uma entrevista social sobre fatos do cotidiano onde ela vivia ou o que ela fazia, né? Olha só, né? Olha só, então. Então nós temos aí um modelo de entrevista que você vai responder aqui no exercício de número 2 e vai explicar o porquê você acha que é esse modelo de entrevista, ok? 3. Como e por que Manuela Salles foi convidada para participar dessa entrevista? Explique. Olha lá, ele fala no comecinho da entrevista aqui, né? Sobre como que ela foi tratada, ou melhor, como que ela foi chamada para participar da entrevista, né? Ela participou do programa, estava sentada, ele explicou ó, que estava sentada, fez uma pergunta e ela falou e ele achou interessante e chamou ela para participar no outro programa. Né? Então está aqui, o exercício número 3, né? Ele pede para você explicar como ocorreu, está ali no primeiro parágrafo. No exercício número 4, a entrevista relata um acontecimento que uma pessoa viveu na escola, o bullying. Né? Você sabe o que significa bullying? Quais os fatos aconteceram com a entrevistada que caracterizaram o bullying? Pessoal, o que é bullying? Né? É um termo em inglês, né? No caso aí a valentão, né? de tradução valente, valentão, né? O professor. E o bullying é um fato que vem sendo combatido há alguns anos na escola, né?
começaram-se a tratar desse assunto e justamente trata de pessoas que oprimem, né, outras pessoas, de alunos que oprimem outros alunos, ou de professores que oprimem alunos, alunos que oprimem professores, que agem, né, e falam coisas desagradáveis, ofensas, violência física, verbal, né, contra pessoas repetidamente. Então, você vai colocar o que é o bullying aqui. E esses fatos aconteceram com a garota, com a Manuela, né? No texto, ela fala aqui, né, que aconteceu, o que o pessoal falava com ela, ou melhor, o que o pessoal fez lá, né? O que a galera fez com ela, né? O pessoal estava fazendo com ela, olha aí, né? Fizeram piadinha com meu nome, com tudo que eu falava, começaram a jogar lixo em mim, começaram a bater na minha carteira, começaram a cuspir em mim. Então, olha só aí, todos esses fatos, né, caracteriza como bullying. Então, nós temos aqui no exercício número 4, letra A, né, ali algumas características sobre esse bullying. Imagine que você sofreu ou testemunhou um episódio de bullying. Qual seria a sua reação? Como você reagiria? Você ficaria quieta? Você bateria de frente? Você partiria para a violência? Você faria uma denúncia, né? Qual estratégia você usaria para evitar esse tipo de acontecimento novamente, né? Então, o esclarecimento, a instrução e principalmente a denúncia, né? Fator preponderante aqui nessa resposta. Então, você vai responder, imagine, né, pessoal, como você reagiria a uma situação como essa. No exercício número 5, qual a posição da entrevistada sobre o bullying? Justifica. Ela é a favor do bullying, pessoal? Ela sofreu o bullying, não é isso? Então, lógico que ela é contra o bullying, o preconceito racial, né, a esse sofrimento, a essas ofensas, e você vai explicar, vai justificar aqui com as suas palavras, né? Ou melhor, pode até buscar no texto aqui algumas expressões como ela reagiu a isso, né? No começo, ela começou o quê? Tentando bater de frente, depois ela foi ficando muda, calada, né, e parou de conversar com as pessoas, e as pessoas pararam de conversar com ela. Então você pode preencher esse exercício número 5, como que ela reagiu a isso, né? E qual a posição dela. Sexto, segundo a entrevistada, os professores foram coniventes com o que estava acontecendo. Retire expressões que comprovem isso. Bom, pior, né? Os professores participaram indiretamente, mas viram o que estava acontecendo, né? E não tomaram uma providência, né? E o que na onde que ela demonstra isso? Ela falou o quê? Que os professores falavam o quê para ela? Os professores presenciavam isso, viam tudo, né? E falavam, senta lá que daqui a pouco para, relaxa, né? Daqui a pouco eles param. Lógico, essa aí foi a fala dos professores aqui, né? Segundo a entrevistadora, os professores foram coniventes. Retire expressões que comprovam isso. Então nós temos aqui essas expressões, né, destacadas comprovando essa situação, ok? Olha aí, exercício de número 7. De acordo com a entrevista lida, coloque V para as alternativas verdadeiras e ou F para as alternativas falsas. Letra A. A entrevistada era adolescente quando ela enfrentou essa situação. Bom, ela estava no colégio, então ela era, né? Letra B. Ao incluir falas de outras pessoas com seus comentários, a entrevistada fez o uso do discurso indireto. Olha lá, lembrando, nós já estudamos aí o discurso direto a um diálogo, né? Normalmente em primeira pessoa. Discurso indireto a um discurso em terceira pessoa. O narrador fala para o personagem. Então o que aconteceu aí? É verdadeiro ou não? Ela inclui outras falas, né, de pessoas que não estavam presentes. Então é o que? Verdadeiro ou falso? Você vai colocar aqui na B. Letra C. A linguagem predominante na entrevista é informal. Eles falam incorretamente na entrevista? Ou eles falam corretamente o tempo todo? Ou há alguns deslizes? Verdadeiro ou falso? Você está pedindo predominante, o que mais acontece, ok? A letra D. A entrevista foi de forma dirigida, quer dizer, deixou acontecer ou foi direcionada? Eles queriam falar sobre o bullying, né? Então coloquem aqui, por que o Serginho Groisman a chamou novamente? Porque queria saber sobre o assunto, né? Letra E, ao falar isso mesmo, o entrevistador demonstra que discorda da entrevistada. Isso mesmo quer dizer que ele está concordando, é isso? Ou ele discorda? Então você vai vir e vai colocar F ou verdadeiro aqui, né?
Número 8. A entrevista da Manuela possui caráter pessoal? Sim ou não? O que justifica isso? Quer dizer, ela fala sobre fatos ocorridos com ela, isso é pessoal, é de caráter pessoal ou é de caráter relacionado a outras pessoas? É pessoal, aconteceu com ela, né? Acontece com outras pessoas? Acontece. Mas a entrevista aí foi direcionada a assuntos de caráter pessoal, aquilo que aconteceu com ela, né? Então você vai justificar aqui, né? O número 9 e o último, imagine que você é o entrevistador dessa entrevista. Crie 2 perguntas para a entrevistada responder. Então imagine que você entendeu aqui o que a Manuela passou e que você fosse fazer mais 2 perguntas para ela. Quais perguntas você faria? Então você vai colocar aqui no número 9 quais outras 2 perguntas você faria. Como por exemplo, o que seu pai fez quando ficou sabendo e foi à escola, né? Qual foi a reação do diretor da escola ao saber desse bullying? Então você vai criar aqui 2 entrevistas, ou melhor, 2 perguntas, né, para essa entrevistada. Ok? Pessoal, espero que tenha entendido. Bons estudos, boa semana e um forte abraço.